O peso do avental parecia diferente naquela manhã, um fardo familiar que Diogo Mendes, aos 38 anos, conhecia intimamente. Não era o tecido em si, mas o que ele representava, o seu escudo e, por vezes, a sua prisão. No cantinho da tia, o pequeno restaurante que geria com a tia Lourdes no coração de Alfama, o cheiro a refogado e especiarias era o seu oxigênio. Ali, entre panelas de barro e o burburinho dos clientes habituais, Diogo era mais do que o seu corpo. Um homem negro, imponente na sua obesidade, que muitos olhares insistiam em definir. Era chefe, era alma. Um chefe deste tamanho deve ter bom garfo, é? Gracejou um cliente de mesa farta, a voz oleosa a pingar condescendência. Diogo, de costas a finalizar um arroz de marisco cujo perfume já conquistara o bairro, apenas cerrou os nós dos dedos. As suas mãos, grandes e surpreendentemente ágeis, não tremeram ao polvilhar os coentros. Um sorriso profissional, milimetricamente ensaiado, foi a sua única resposta visível quando se virou para entregar o prato fumegante. Mais tarde, enquanto enxugava o suor da testa com o dorso da mão, o eco daquelas palavras ainda pairava. Tia Lourdes, uma matriarca cabo-verdiana de olhar penetrante e sorriso que sarava qualquer ferida, pousou uma travessa de cachupa rica sobre a bancada de inox. Oh, fi, John, começou ela, a voz um bálsamo. Comida sem alma é só panga. Se a tua alma está grande, a tua comida também tem de estar. Deixa essa gente pequena com a pequenez dela. Ela limpou as mãos ao avental e apontou para um folheto amarrotado sobre a mesa da cozinha. Chefe Revelação de Portugal. Já te disse para te inscreveres. O teu lugar não é só aqui, escondido neste cantinho. O mundo precisa de provar o teu tempero. Diogo suspirou. O concurso. Uma montra de talentos, um palco para os egos inflados da gastronomia nacional, um desfile de imagens. Imagens que ele sabia não possuir. Lembrou-se das portas fechadas, dos não tenho perfil sussurrados, da sensação constante de ter de provar o dobro para receber metade do reconhecimento. Tia, a senhora sabe como aquilo funciona. Sei que tens mãos de ouro e um coração do tamanho de Cabo Verde. O resto é paisagem. Naquela noite, a solidão do seu pequeno apartamento no Intendente pareceu mais densa. O reflexo no vidro da janela devolveu-lhe a imagem que tantos usavam para o julgar. Homem. Negro. Obeso. As palavras formavam uma armadura invisível, pesada. Mas por baixo dela pulsava a paixão que o definia desde que se lembrava de ser gente, desde que os aromas da cozinha da avó em Santiago se tinham tornado a sua primeira linguagem. Com um resignar que era mais teimosia do que derrota, abriu o portátil. As letras do formulário de inscrição do chefe Revelação brilhavam no escuro, um convite para mais uma batalha. Desta vez, porém, algo dentro dele sussurrava que talvez, só talvez, a alma pudesse finalmente pesar mais que o corpo. As audições iniciais do chefe Revelação de Portugal decorreram num antigo armazém no Beato, transformado num estúdio moderno e asséptico, onde o cheiro a laca e a desinfetante competia com os aromas nervosos que emanavam das bancadas dos concorrentes. Diogo sentia-se um peixe fora de água, o seu dolman feito à medida parecendo encolher a cada olhar curioso. Apresentou um salmonete braseado com xerém de berbigão e coentros, um prato que era um abraço entre o mar de Portugal e as suas raízes africanas. 3 dos 4 jurados provaram com interesse genuíno, acenando com a cabeça, os talheres a tilintar em aprovação contida. Mas o quarto par de olhos, os de Isabela Vasconcelos, fixaram-no com uma intensidade fria. Isabela, chefe do aclamado Solaris no Chiado, era a personificação da elegância gastronômica. Branca, esbelta, o cabelo loiro impecavelmente preso num coque baixo, o seu fato de linho bege a contrastar dolorosamente com o avental suado de Diogo. Chefe Mendes, a sua voz era melódica, mas com um travo metálico. A sua cozinha tem substância, sem dúvida. Uma pausa calculada. Mas a alta gastronomia, como sabe, exige uma certa elegância visual. Um aprumo na apresentação que me parece faltar aqui. E sejamos francos, o perfil de um chefe de topo nos dias de hoje também conta. O seu olhar varreu Diogo de cima a baixo, demorando-se o suficiente para que a mensagem fosse clara. O sangue subiu ao rosto de Diogo, mas ele engoliu a raiva, a humilhação. Acredito que o sabor e a autenticidade falam mais alto, chefe Isabela. Veremos se o público concorda consigo, retorquiu ela com um sorriso que não chegou aos olhos. Apesar do comentário de Isabela, o prato de Diogo garantiu-lhe a passagem à fase seguinte. Nos bastidores, enquanto tentava acalmar o coração acelerado, uma jovem aproximou-se. Chefe Diogo Mendes?
Era Carolina Monteiro, do blog Lisboa à Mesa, conhecida pelos seus artigos incisivos e pela sua busca por autenticidade. O seu salmonete estava incrível, e a forma como a chefe Vasconcelos o tratou, bem, digamos que tenho material para o meu próximo artigo. O seu sorriso era cúmplice, os olhos vivos e inteligentes. Assim começou uma aliança inesperada. Carolina tornou-se uma presença assídua nas provas, os seus artigos a destacar o talento de Diogo e a questionar subtilmente os critérios por vezes opacos do júri. Diogo, por seu lado, começou a sentir uma nesga de esperança. Talvez com talento e um pouco de sorte, e uma aliada como Carolina, ele pudesse realmente navegar estas águas infestadas de tubarões. As primeiras provas do concurso foram um turbilhão. Diogo cozinhava como se a sua vida dependesse disso, cada prato uma declaração de identidade. Apresentou uma reinterpretação da feijoada transmontana, usando feijão preto e enchidos de porco bízaro, que fez um dos jurados mais velhos, o chefe Antunes, lacrimejar de nostalgia. Noutra prova, transformou uma simples cavala num prato sofisticado com uma emulsão de citrinos e funcho selvagem. Contudo, a sombra de Isabela Vasconcelos pairava sempre. Quando Diogo apresentou um caril de caranguejo com influências moçambicanas vibrante e aromático, ela torceu o nariz. Demasiado étnico, chefe Mendes. Estamos em Portugal. Espera-se um certo requinte europeu. A cozinha portuguesa sempre foi uma cozinha de fusão, chefe, respondeu Diogo, a voz firme, mas respeitosa. E Moçambique, tal como Cabo Verde, faz parte da nossa história. Isabela deu um sorriso condescendente. História é uma coisa, chefe. Alta gastronomia contemporânea é outra. Nos bastidores a tensão era palpável. Hugo, um concorrente louro e de maxilar cerrado, que se considerava a estrela em ascensão, não perdia uma oportunidade para lançar farpas. Epá, Mendes, cuidado para não comeres os ingredientes todos antes de os pôres no prato, disse ele um dia com uma gargalhada forçada, enquanto Diogo provava um molho. Diogo sentiu o olhar dos outros concorrentes, alguns divertidos, outros constrangidos. Limitou-se a olhar para Hugo e a abanar a cabeça, voltando ao seu trabalho. Não valia a pena. Carolina, no entanto, não deixava passar nada. Os seus artigos começaram a ganhar tração e a hashtag Alma não tem tamanho começou a circular nas redes sociais, associada a Diogo. Há um elefante na sala, ou melhor, na cozinha do chefe Revelação, escreveu ela, e chama-se preconceito. Quando é que vamos começar a julgar os chefes pelo que têm no prato e não pelo que vestem, pela cor da pele ou pelo número na balança? Tia Lourdes era o seu porto seguro. Aos fins de semana, Diogo voltava à Alfama e o cheiro familiar do cantinho recarregava-lhe as baterias. Eles não sabem o que é luta, John, dizia ela enquanto lhe servia uma canja rica. Tu nasceste a lutar. Isso é a tua força. Mostra-lhes. Numa das provas mais difíceis, a de equipa, Diogo foi nomeado líder de um grupo que incluía Hugo. A tarefa era criar um menu completo para um evento de caridade. Hugo tentou impor as suas ideias, desvalorizando as sugestões de Diogo. Mas quando o prato principal de Hugo correu mal, foi a calma e a criatividade de Diogo que salvaram a situação. Ele improvisou um acompanhamento brilhante e ajustou os temperos, transformando um quase desastre numa vitória apertada para a equipa. Isabela, ao anunciar o resultado, mal conseguiu esconder a sua irritação. Aparentemente, chefe Mendes, por vezes a quantidade de ideias pode compensar a falta de refinamento individual. Diogo apenas sorriu. Um sorriso genuíno, desta vez. A cada pequena vitória, a armadura invisível parecia um pouco mais leve. A pressão no chefe Revelação intensificava-se a cada semana que passava. Diogo, outrora uma figura periférica, tornara-se, para sua surpresa e desconforto de Isabela, um dos favoritos do público. Os artigos de Carolina e a sua presença carismática, ainda que discreta, tinham conquistado uma legião de fãs online. A sua cozinha, cheia de alma e de histórias, ressoava com muita gente farta da previsibilidade da alta gastronomia. Isabela, contudo, não cedia. Numa prova sobre pastelaria conventual, onde a delicadeza e a precisão eram cruciais, ela observou Diogo com um olhar de falcão. As suas mãos grandes, geralmente tão seguras com facas e panelas, pareciam desajeitadas a manusear os frágeis fios de ovos. Algumas mãos, chefe Mendes, comentou Isabela em voz alta para que todos ouvissem, simplesmente não foram feitas para a subtileza da doçaria. Talvez devesse focar-se em pratos mais robustos, condizentes. O comentário foi como um soco. Diogo sentiu o rubor a subir-lhe pelo pescoço. Por um momento quis largar tudo, mandar o tabuleiro de papos de anjo pelos ares.
Mas então lembrou-se da sua avó, mestra doceira em Cabo Verde, cujas mãos, também grandes e calejadas pelo trabalho, criavam os doces mais etéreos. Respirou fundo, ignorou Isabela, e com uma concentração feroz, terminou a sua torta de amêndoa, que, apesar de não ser a mais visualmente perfeita, arrancou elogios rasgados do chefe Antunes pelo seu sabor divinal e autêntico. Carolina, no seu blog, dissecou o incidente. Quando a crítica transcende a técnica e se aventura pelo terreno do insulto pessoal velado, é a altura de questionar a integridade do júri. As mãos do chefe Diogo Mendes, que alguns consideram robustas, são as mesmas que tecem magia em cada prato. Talvez o problema não esteja nas mãos do chefe, mas nos olhos de quem julga. O apoio online galvanizou Diogo. Recebia mensagens de pessoas que se identificavam com a sua luta, que viam nele um símbolo de resistência contra os padrões opressores. Isso deu-lhe uma nova força, mas também um novo peso, o da responsabilidade. Na prova seguinte, o desafio era criar um prato usando ingredientes pobres, sardinhas, pão velho, grelos. Enquanto outros concorrentes se debatiam, tentando elevar artificialmente os ingredientes, Diogo sentiu-se em casa. Criou uma açorda de sardinha reinventada, com o pão transformado numa espuma leve e os grelos num pesto vibrante. O prato era uma ode à cozinha de subsistência, à criatividade nascida da necessidade. Isabela mal lhe dirigiu a palavra, mas o brilho nos olhos dos outros jurados disse tudo. A tia Lourdes, que assistia a todas as emissões no cantinho, com um grupo de vizinhos e clientes fiéis, ligou-lhe depois, a voz embargada. "Oh, John, fizeste a tua avó sorrir lá no céu. Mostraste que a nossa comida, a comida do povo, também é rainha." À medida que a final se aproximava, restavam apenas 3. Diogo, Martim, o protegido louro e tecnicamente irrepreensível de Isabela, e Sofia, uma jovem chefe do Porto, talentosa, mas claramente intimidada pela presença de Isabela. A última prova antes da grande final consistia em criar um prato clássico de Escoffier, um teste à técnica pura. Isabela parecia exultar, certa de que seria ali que Diogo, com a sua abordagem mais rústica, iria finalmente tropeçar. Ela circulava pela bancada de Diogo, os seus comentários como pequenas agulhas. "Cuidado com a mise en place, chefe. A organização é a base da culinária francesa. Essa redução parece um pouco turva, não acha?" Diogo sentia a tensão a montar-se como uma tempestade. Os seus movimentos, geralmente fluidos, tornaram-se tensos. Deixou cair uma panela pequena, o estrondo a ecoar pelo estúdio silencioso. Hugo, já eliminado, mas presente na audiência de ex-concorrentes, soltou uma risadinha. O rosto de Diogo ardeu. Foi Carolina quem, de alguma forma, o salvou. Durante uma breve pausa técnica, ela aproximou-se da área dos concorrentes, ostensibly para falar com um produtor, mas o seu olhar encontrou o de Diogo. Ela apenas sorriu, um sorriso de puro encorajamento, e fez um gesto discreto com a cabeça, como quem diz, "Tu consegues." Aquele pequeno gesto quebrou o feitiço da ansiedade. Diogo respirou fundo. Lembrou-se das palavras da tia Lourdes. "Tu nasceste a lutar." Olhou para as suas mãos. As mãos que Isabela desprezava, as mãos que a avó abençoara. E com uma nova calma, voltou ao seu trabalho. O seu turnê dos Rossini não foi o mais ortodoxo, mas o foie gras estava perfeitamente selado, o molho perigeu era rico e complexo, e a carne estava no ponto exato. Sofia foi eliminada. A final seria entre Diogo Mendes e Martim Silveira. O confronto era inevitável. A alma contra a técnica, o underdog contra o favorito. E Isabela Vasconcelos, como mestre de cerimônias daquela batalha anunciada, parecia saborear cada momento. A noite da grande final do chefe Revelação de Portugal chegou carregada de uma eletricidade palpável. O estúdio estava apinhado. Tia Lourdes, Carolina e um pequeno grupo de amigos de Alfama ocupavam lugares na primeira fila, os seus rostos uma mistura de orgulho e ansiedade. Diogo, no seu dolman imaculado, sentia o coração a bater descompassado contra as costelas. Ao seu lado, Martim Silveira, o protegido de Isabela, exibia sua confiança polida, quase arrogante. Isabela Vasconcelos, resplandecente num vestido vermelho sangue, subiu ao palco. "Boa noite e bem-vindos à emocionante final do chefe Revelação de Portugal." A sua voz ecoou. Esta noite, 2 talentos extraordinários competirão pelo título. De um lado, a precisão técnica e a elegância de Martim Silveira. Aplausos contidos. Do outro, a paixão e a audácia de Diogo Mendes. Os aplausos para Diogo foram visivelmente mais ruidosos, com assobios e gritos de "Força, John!" Isabela sorriu, um brilho gélido nos olhos.
Para o desafio final, continuou ela, os nossos finalistas terão de criar um menu de degustação de 3 pratos. Mas há um senão. O ingrediente principal da entrada e do prato principal será lavagante azul da nossa costa. Um murmúrio percorreu a audiência. Lavagante era um ingrediente de luxo, caro e notoriamente difícil de trabalhar sob pressão. Para a sobremesa, o desafio era ainda maior. Uma reinterpretação criativa do pastel de nata. Diogo sentiu um arrepio. Lavagante. Ele tinha experiência, claro, mas não era o seu ingrediente de conforto. Olhou para Martim, que parecia imperturbável, quase satisfeito. Era claramente o ingrediente escolhido para favorecer a técnica clássica de Martim e para testar os limites da abordagem mais intuitiva de Diogo. Tem 3 horas, o vosso tempo começa agora. A azáfama tomou conta das cozinhas. Martim movia-se com uma eficiência robótica, cada gesto preciso, cada utensílio no seu lugar. Diogo, após um momento inicial de hesitação, mergulhou no trabalho. Lembrou-se da sua avó a dizer que o mar não tem segredos para quem o respeita. Decidiu honrar o lavagante, mas à sua maneira. Para a entrada, planeou um tártaro de lavagante com manga, malagueta e um toque de coentros, servido numa folha de bananeira. Uma piscadela de óleo às suas raízes. Para o prato principal, um arroz de lavagante cremoso, mas com um caldo intenso feito com as cascas e um toque de gengibre e capim-limão. A sobremesa seria o seu maior risco. Desconstruir o pastel de nata, transformando o creme numa esfera delicada e a massa folhada num crumble crocante com canela e limão. As horas voaram. Isabela passava constantemente pela bancada de Diogo, os seus comentários como pequenas picadas. Essa manga não está demasiado madura, chefe Mendes. Pode comprometer a textura do tártaro. Cuidado com esses sabores exóticos no arroz. Podemos estar a perder a essência do lavagante. Diogo limitava-se a acenar, concentrado. A meio da prova, um dos bicos do seu fogão começou a falhar, a chama a diminuir intermitentemente. Pânico. Olhou para os técnicos, mas estavam ocupados. Perder tempo seria fatal. Com uma agilidade surpreendente, reorganizou as suas panelas, improvisando usando o calor residual, a sua mente a trabalhar a 1000. Carolina, na plateia, cerrava os punhos, sentindo a sua angústia. Finalmente o tempo esgotou-se. Os pratos foram apresentados. O menu de Martim era uma obra de arte visual. Um bisquê de lavagante aveludado, um lavagante termidor impecável e um pastel de nata tradicional, mas tecnicamente perfeito. Depois, os pratos de Diogo. O tártaro vibrante na folha de bananeira, o arroz de lavagante, com o seu aroma sedutor. E a sua desconstrução do pastel de nata, uma surpresa visual. A degustação foi tensa. Os jurados provavam em silêncio. O chefe Antunes sorriu ao provar o arroz de Diogo. Outro jurado, uma chefe francesa convidada, pareceu intrigada com a sobremesa. Isabela mantinha uma expressão indecifrável. Chefe Mendes, começou Isabela após a deliberação. O seu tártaro estava interessante, exótico, talvez demasiado para um lavagante tão nobre. O arroz, embora saboroso, pecava por uma certa confusão de influências. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. Quanto à sobremesa, desconstruir um ícone como o pastel de nata é uma audácia. Uma audácia que, infelizmente, não resultou na perfeição que se exige. O seu olhar era de triunfo mal disfarçado. O empratamento da sua entrada, em particular, com aquela folha de bananeira, francamente, pareceu-me mais adequado a um piquenique do que a uma final desta magnitude. O coração de Diogo afundou-se. Olhou para a tia Lourdes, cujo rosto mostrava uma tristeza orgulhosa. Carolina parecia prestes a explodir. Mas antes que Isabela pudesse continuar, o chefe Antunes interveio. Com todo o respeito, Isabela, discordo. O tártaro do chefe Mendes era uma explosão de frescura e ousadia. O arroz era um poema de conforto e inovação, e a sua sobremesa foi uma lufada de ar fresco. A chefe francesa acenou em concordância. Isabela endureceu. Ainda assim, a técnica do chefe Martim foi irrepreensível. Foi então que Carolina, num impulso de coragem, levantou a voz da plateia, algo nunca antes visto no programa. Com licença, chefe Isabela, mas será que o critério do empratamento adequado foi aplicado com o mesmo rigor quando o chefe Martim apresentou o seu tradicionalíssimo prato de bacalhau na semifinal, que muitos consideraram seguro e previsível? Ou será que a adequação é um critério flexível, dependendo de quem está a ser avaliado? Um silêncio chocado caiu sobre o estúdio. As câmaras viraram-se para Carolina. Depois para uma Isabela lívida. A jornalista tinha acabado de lançar uma granada.
A deliberação final foi tensa e nos bastidores sussurrava-se que a intervenção de Carolina tinha forçado uma discussão acesa entre os jurados. Quando finalmente regressaram, a atmosfera era carregada. Isabela Vasconcelos, com um sorriso forçado que mal escondia a fúria, anunciou: após uma longa e animada deliberação, o júri decidiu. O título de chefe revelação de Portugal deste ano vai para Martim Silveira. Um misto de aplausos educados e alguns apupos discretos ecoou. Martim sorriu, aliviado, mas o seu triunfo pareceu diminuído pela controvérsia. Diogo sentiu uma pontada de desilusão, mas estranhamente não era esmagadora. Tinha dado tudo. Tinha sido fiel a si mesmo. Mas Isabela ainda não tinha terminado. No entanto, continuou ela, a voz a pingar um sarcasmo que só alguns perceberam, dada a originalidade e o debate que um dos nossos finalistas gerou, o júri decidiu excepcionalmente atribuir um prémio especial do júri para inovação e autenticidade culinária. Ela fez uma pausa dramática. E esse prémio vai para Diogo Mendes. Desta vez, os aplausos foram estrondosos, genuínos. Tia Lourdes chorava abertamente, abraçada a uma Carolina radiante. Diogo, apanhado de surpresa, sentiu os olhos a picar. Subiu ao palco, o seu corpo grande a mover-se com uma nova leveza. Ao receber o troféu, uma escultura moderna e elegante, das mãos de uma Isabela visivelmente contrariada, Diogo olhou para a audiência. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Este prémio significa mais do que imaginam. Dedico a todos aqueles que, como eu, cozinham com a alma, a todos aqueles a quem disseram que não tinham a imagem certa. A imagem pode mudar. O preconceito pode ser combatido. Mas a alma fica. Nos dias que se seguiram, o telemóvel de Diogo não parou de tocar. O artigo de Carolina sobre a final, intitulado Alma não tem tamanho nem cor, a vitória moral do chefe Diogo Mendes, tornou-se viral, expondo a parcialidade de Isabela e celebrando a autenticidade de Diogo. Choveram propostas, entrevistas, participações em eventos e até mesmo o interesse de um grupo de investidores anjos, tocados pela sua história e pelo seu talento, que queriam financiar o seu sonho de abrir um restaurante. Isabela Vasconcelos viu-se no centro de uma tempestade mediática. Patrocinadores do programa pediram esclarecimentos. A sua reputação de rainha intocável da gastronomia lisboeta sofreu um abanão. Algumas semanas mais tarde, Diogo estava em frente a um pequeno espaço devoluto na Graça, um bairro com tanta alma como alfama. As paredes estavam a precisar de pintura, o chão de reparação. Mas ao olhar para dentro, ele não via o abandono. Via mesas cheias, ouvia o som de conversas animadas, sentia o aroma da sua comida pairar no ar. Carolina estava ao seu lado. Então, chefe, pronto para o coração na cozinha? Diogo sorriu, um sorriso largo que lhe iluminava o rosto. Mais do que pronto, Carolina. Mais do que pronto. O avental agora parecia apenas um acessório. O verdadeiro escudo, a verdadeira força vinha de dentro. A luta continuaria, ele sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, Diogo Mendes sentia-se verdadeiramente em casa no seu corpo, na sua pele, na sua alma de cozinheiro. E o sabor disso era mais doce do que qualquer pastel de nata.